Oi, pessoal. Bom dia. Aqui pra mim é bom dia. Vocês estão vendo que hoje eu tô de lugar diferente, de visual diferente. Hoje eu tô gravando em casa. Pelo menos fica um pouquinho diferente pra vocês, não fica tão maçante. A gente vai mudando pra ficar melhor. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade então. Agora a gente está falando um pouquinho do vídeo 4, onde nós vamos dar continuidade à questão do cumprimento de sentença. No vídeo anterior nós já falamos sobre os títulos executivos, quais são os títulos executivos possíveis de cumprimento de sentença. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a competência dentro desse cumprimento de sentença, quais são os juízes competentes. O artigo 516, ele fala um pouquinho sobre a questão da competência. Ele menciona lá o cumprimento de sentença, ele efetuar-se-á perante. O inciso 1º menciona os tribunais nas causas de sua competência originária. Inciso 2º, o juízo civil competente quando se tratar de sentença penal. Desculpa, gente. Inciso 2º, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Inciso 3º, o juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Essas disposições são disposições bem simples e bem claras. Quando o tribunal tem sua competência originária, existem aqueles processos que têm a competência originária no tribunal, a previsão na Constituição Federal, aquelas pessoas que respondem perante os tribunais, né? O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, quando eventualmente vá até o tribunal, é proferido o acórdão e depois ao cumprimento de sentença, esse cumprimento de sentença é feito no primeiro grau. Por exemplo, o juiz proferiu uma sentença, dessa sentença uma das partes apelou. Na apelação, o acórdão manteve ou, enfim, modificou algumas coisas da sentença, no entanto, dentro desse acórdão existiu a possibilidade do cumprimento daquela sentença ou dessa decisão proferida em acórdão. O juiz competente para o cumprimento é aquele juiz que proferiu a sentença no juízo originário, de primeiro grau de jurisdição, né? O juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão preferido pelo Tribunal Marítimo. E, finalmente, gente, o parágrafo único, ele traz a seguinte disposição. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, o exequente pode optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. Casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Então, esse parágrafo único, ele é bastante interessante, porque vocês vejam que o legislador, ele facilitou muito a vida do exequente. Então, aqui, quando a gente fala na questão da competência, o legislador, ele trouxe uma prerrogativa para que o exequente ele possa se valer da competência, é uma faculdade dele a competência. Então, ele verifica onde há a possibilidade de encontrar mais bens, onde é o domicílio do devedor, ele pode fazer essa opção. Existe até uma amplitude um pouco maior quando a gente fala na questão de alimentos, quando a criança, existe um entendimento que essa questão da opção da competência, ela se amplia um pouco mais. Eu tive até um caso no escritório, onde aconteceu da seguinte forma. A investigação de paternidade correu em Londrina, o DNA deu positivo, a criança foi reconhecida pelo pai, foram fixados alimentos aqui em Londrina, a sentença foi proferida aqui, o pai residia em Curitiba e a criança, na sequência, mudou-se para Ubatuba, estado de São Paulo. E não tinha nenhuma das partes residentes aqui em Londrina. No entanto, a execução, nós optamos pelo escritório ser de Londrina, nós acabamos optando por manter em Londrina essa execução, até porque a sentença foi proferida pelo juiz de Londrina, né? E o juiz, logo no começo, ele se deu por incompetente, falando que a criança não residia mais em Londrina. No entanto, a gente se valeu dessa questão da opção, onde ela poderia optar até mesmo pelo foro residência da advogado.
que foi o que ela fez. Então, na ação de alimentos, há essa extensão um pouco maior, quando se fala da questão da competência. E o parágrafo único, artigo 516, ele prevê essa possibilidade, porque vocês vão ver na prática que muitas vezes a vida do exequente ela não é fácil, porque há uma facilidade muito grande em relação ao executado para que ele esconda patrimônio. Muitas vezes eu tenho inúmeras execuções no escritório, onde, até mesmo por alimentos, daí quando a gente perde a prerrogativa da prisão, né? E onde o executado ele começa a evadir-se da execução, ou seja, ele passa patrimônio no nome de terceiros, ele é aquele devedor que para ele é ok, tem o nome no Serasa, o nome protestado, e começa a ficar muito difícil do exequente receber. Então, essas facilidades que o código prevê, elas são muito interessantes e elas vêm até para atender, muitas vezes, essa dificuldade que o exequente tem diante da execução na prática. Até o nosso código ele trouxe uma previsão muito interessante quando a gente fala do cumprimento de sentença, quando a gente fala dessa questão do recebimento. Eu vou voltar com vocês falar um pouquinho desse artigo, mas o artigo 139, inciso, deixa eu confirmar até com vocês, mas acredito que é o inciso 5º, ele traz um dispositivo muito importante. Deixa eu achar aqui. Qual que é? Aqui. É inciso 4º, pessoal. O artigo 139, ele menciona o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham projeto prestação pecuniária. Então, o que esse artigo trouxe de novo, de interessante? O juiz, ele passa a ter o poder de determinar qualquer medida indutiva que torne possível esse recebimento. Então, a partir daí, abre um leque enorme para o exequente para que ele consiga receber o seu crédito. Existem hoje, nós temos inúmeras medidas como a apreensão de passaporte, apreensão de carteira de habilitação, nós temos ainda não só o protesto, não só a inserção no nome do Serasa, mas bloqueio de cartão de crédito. Nós podemos nos valer na prática de inúmeras medidas que acabam se coagindo o devedor a pagar o débito. Então, esse artigo ele trouxe, sim, um mecanismo, um instrumento muito interessante para o judiciário. E a partir do momento em que o juiz ele sabe, e muitas vezes até com a ajuda da parte, ele verifica no caso concreto o que realmente vai surtir efeito ali. Eu percebo ali no escritório que a gente tem sim um efeito muito interessante com a prisão. No entanto, por exemplo, agora nesse período de pandemia, acredito eu que vocês tenham conhecimento, eu não sei se todos atuam na área, enfim, mas nós não estamos tendo prisão por dívida alimentícia. O Supremo Tribunal de Justiça decidiu que durante o período de pandemia não vai se decretar prisão por dívida alimentícia. Então, alguns juízes estão suspendendo, outros juízes estão revertendo em prisão domiciliar. Então, o que está acontecendo? Nós tínhamos esse instrumento da prisão em mãos, que era um instrumento extremamente interessante, extremamente eficaz. Eu, pelo menos, nos meus processos, a grande maioria deles, a partir do momento que surgiu o mandado de prisão, pipocava o dinheiro, aparecia o pagamento da dívida, brotava, e agora a gente não pode mais se valer desse mecanismo durante esse período. No entanto, principalmente a criança, né, ela continua com as suas necessidades, ela continua comendo, ela precisa receber o valor de alimentos. Então, a gente tem que pensar, ser criativo e pensar muito
qual seria uma forma de coerção para recebimento dos valores. Então, a gente fica matutando, tem cliente, não, faz pelo Bacen, faz bloqueio de conta, não tem dinheiro em conta, não tem bem imóveis no nome, porque já passou para o nome de terceiros, não tem veículo no nome, porque já passou para o nome de terceiro. Então, vamos tentar coagir de outra forma. Faz o bloqueio da carteira de habilitação, faz o bloqueio do passaporte, porque às vezes o sujeito fala, no processo eu tô passando fome e tá viajando, apesar de que agora também não pode viajar. Mas a gente tem que pensar, muitas vezes, na prática, o que é mais efetivo, o que é mais interessante dentro do caso prático. Cada caso é um caso. Então você tem que parar para pensar e falar assim: não, para esse sujeito, talvez, se a gente fizer essa determinada restrição, talvez eu consiga receber. E este artigo 139, o inciso 4º, ele traz essa previsão de que o juiz ele tem essa disponibilidade, ele tem esse leque de opções onde ele pode eventualmente escolher qualquer medida indutiva que torne eficaz esse recebimento. Então, esse artigo ele veio muito de encontro à finalidade do processo de execução, à finalidade do cumprimento de sentença, né, através da execução, garantindo muitas vezes o recebimento da dívida através desses meios. No entanto, esses meios efetivamente eles precisam ser utilizados. O que a gente vê muitas vezes é uma certa amarra do judiciário, um certo receio de bloqueio, de entrar em conta. Isso tem mudado, mas a gente vê ainda que vem mudando, mas vem mudando com uma certa timidez. Existe ainda esse medo de adentrar no patrimônio do devedor, de adentrar mesmo, de chutar a porta, de verificar a transação, de verificar o que aconteceu, de verificar aonde está a fraude. A gente ainda tem uma certa dificuldade em relação a isso. Infelizmente, se vocês forem verificar na prática, o devedor, ele ainda assim, ele se encontra em vantagem diante do credor. Na esfera judiciária, ele tem muitos meios de se evadir da dívida, mesmo diante de todas essas previsões, mesmo diante da possibilidade do cumprimento de sentença, tudo isso que nós estamos estudando dos atos executórios, mesmo diante de tudo isso, a gente percebe sim que há uma vantagem muito grande em relação ao devedor. O devedor, ele pode sim, ele tem muitos mecanismos de se evadir e de fugir da dívida. Mas, enfim, voltando então um pouco lá no nosso tema da competência, existe essa previsão no parágrafo único do artigo 516 que traz essa facilidade para o credor, para o exequente, de que ele possa, sim, fazer essa opção do foro competente. O artigo 517, ele traz uma outra previsão bastante interessante, e que a gente vê bastante resultado na prática, que é a inserção do protesto. Esse protesto, ele vai incluir a multa dos 10% e os honorários de 10%. Então, a parte, assim que ela entra com o cumprimento de sentença, escoado aquele prazo de manifestação para pagamento do executado, ela pode levar uma certidão a protesto com o valor, com todos os dados do processo, com o valor acrescido da multa de 10% e acrescido de honorários. Uma outra questão também, o que a gente fala é essa certidão de inteiro teor que se leva a protesto. Uma outra possibilidade que o credor pode se valer, o credor ou exequente, pode se valer é do protesto, da inserção no nome do Serasa. Essa possibilidade também, muitas vezes, traz essa facilidade para o exequente, porque não é interessante, né? Muitas vezes a pessoa é um empresário, a pessoa tem aí, enfim, tem que fazer negócios, e não é até interessante, para ela não é interessante ter o seu nome vinculado ao cadastro de inadimplentes. Então, existe também essa previsão aí como um dos meios, hoje,
com essa previsão do artigo 139, inciso 4º, entra como uma das inúmeras possibilidades que o juiz tem para ver essa questão do pagamento. Eu até, antes de entrar um pouquinho, a gente vai falar no próximo vídeo sobre o cumprimento provisório de sentença, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a questão dos exemplos desses meios indutivos. O que a gente tem visto na prática, como tem feito na prática, né? É até interessante porque é importante vocês saberem como está fazendo essas questões na prática, tá? Então, esse vídeo nós vamos finalizar essa questão do procedimento, dos títulos, da competência, do que é o título. Vamos entrar no cumprimento provisório, mas antes eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esses exemplos.